Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos escuta aí do outro lado, aqui é Jéssica Dalcin, mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, pela UniFM 107.9. Ainda estamos no nosso mês de novembro, que é dedicado ao Centro de Artes e Letras, e a nossa convidada hoje é a professora Patrícia Marcuso, que é uma das nossas autoras dos textos introdutórios. O livrinho dela é sobre leitura em língua inglesa. Eu digo livrinho porque são livrinhos de bolso, né? Uma coleção de bolso que está sendo muito benquista, muito querida por dos nossos, que as pessoas que nos acompanham, né, tanto a comunidade acadêmica, a comunidade que não é acadêmica também tem gostado de se aproximar de certos temas por meio dos nossos textos introdutórios. Então, é uma coisa que traz também divulgação científica, que é um dos temas que a professora Patrícia trabalha. Professora Patrícia, seja muito bem-vinda. Certo, muito obrigada. Boa tarde para quem está assistindo agora, ouvindo, na verdade, ao vivo, né? É um prazer estar aqui, fiquei honrada com o convite e um prazer estar aqui com vocês nesse dia de hoje e participar desse mês que é do Centro de Artes, dedicado ao querido Centro de Artes e Letras aqui da UFSM. Professora, nos conta então sobre a tua trajetória. Como é que tu olhou pela primeira vez para esse universo das letras e pensou, nossa, eu acho que eu gosto disso? Para mim, para minha vida, para minha formação? Como é que foi? Antes, eu estava pensando um pouco da minha trajetória, né, na minha formação. E o contato com a educação, com o ensino, começou desde o ensino médio, né, que eu fiz o curso magistério. Contei esses dias recentemente em sala de aula, numa disciplina de pós-graduação, apenas alunos de doutorado, e eles ficaram até admirados, né? Não sabiam dessa minha trajetória com a questão do ensino, com a questão de ser professora, né? Eu acho que isso vem antes, inclusive aqui da graduação em letras, licenciatura no UFSM. Então, eu fiz um magistério, né? Tenho uma habilitação para atuar em contextos de educação infantil. E chegou o momento, então, de pensar em vestibular, né, o que fazer em termos de formação universitária e que carreira seguir, né? E, dentre as opções, pensei em fazer pedagogia, né? Pensei nas letras também, por uma questão de, talvez, por exclusão também, do que eu não gostava, né? Também é uma maneira critério. da gente pensar, né? E fui parar, acabei, né, nas letras, licenciatura, né? À época, o curso aqui do UFSM era a licenciatura que a gente chamava de dupla, né? Habilitação em português, em inglês e respectivas literaturas. Então, eu tenho essa habilitação que permite, então, também ministrar aulas de língua portuguesa no contexto da educação formal, né? Ou seja, em escola de ensino fundamental e médio, também inglês e literaturas dessas línguas, né? E foi mais ou menos por aí, né? Em nenhum momento, eu lembro, durante a graduação, né? Eu pensei em optar por outro curso, não, né? Foi uma construção, fui cada vez gostando mais do curso, né? E me dedicando a atividades, né, de pesquisa, de extensão, como aluna de graduação. E com relação ao teu mestrado, teu doutorado, foram feitos aqui também, né, na época, com orientação da professora Desirê. Eu convivi um pouco com a professora Desirê, em virtude de eu ter me graduado no desenho industrial. O então esposo dela era nosso professor, então nós convivíamos bastante. Eu me lembro dela sempre muito dinâmica, né? Eu fico pensando como é que foi ter tido ela como orientadora. Eu acho que nenhum tema era impossível, né? Como é que uma precursora também, que o teu mestrado foi em análise de gênero
Mas eu entendo que seja gênero textual? Isso. E aí, depois do doutorado, né, no gênero notícia de popularização científica. Né? Então, como é que vocês já trabalhavam esse entendimento de usar as palavras de uma forma, talvez, a traduzir, né, esse trabalho de empatia com o leitor, que vai fazer o uso de uma determinada informação, essa apreensão vai se dar de um modo diferente conforme ela for tecida por quem está querendo passar alguma coisa mais de uma forma ou de outra, né? Sim, realmente a minha formação devo muito à UFSM, né? Aos órgãos de fomento também. Eu sempre tive bolsa desde a graduação, mestrado e doutorado. E tive orientação da professora Desirê nesses 3 níveis, digamos assim, nesses 3 cursos. No início, eu me envolvi em projetos de língua portuguesa, né? Teve um início, né? Contato com os professores do curso, mas logo também houve uma identificação um pouco maior com as aulas de língua inglesa, né? E aí, então, que surge a professora Desirê, né, na minha vida. Mas, só para contextualizar, então, eu fiz realmente os 3 cursos, digamos assim, né? Graduação, mestrado, doutorado, com um período sanduíche, né? Nos Estados Unidos, que eu acho que foi... Eu pensei assim, olha, acho que é o momento de sair também, né? Para não ter para ter contato com outra instituição, que eu acho que foi importante também, né? Eu fiz um doutorado em 3 anos, então 2 anos e meio eu fiz aqui, né? E fiz uma parte, então, durante 6 meses em outra instituição. E voltei, né? Como é a proposta do doutorado sanduíche, voltei para concluir aqui. Mas, então, pensando lá na graduação, como eu disse, houve um contato com projetos de extensão na área de língua portuguesa, mas logo houve uma identificação maior, né? Até nas disciplinas que nós tínhamos, com contato com o inglês. E a professora Desirê orientava, à época, e coordenava um laboratório de linguagem, né? Uma ideia pioneira dela, né? Que era existe, né, atualmente, ainda, né? Um laboratório de leitura e redação. E foi o contato com esse laboratório, não inicialmente com a professora Desirê, né, mas com um contato que eu, então, tive a primeira experiência, então, como um projeto de ensino de língua inglesa, né? E a partir daí que teve meu contato, inclusive, com o tema, né, deste livro, né, que à época, então, existia um convênio com a PRAE, né, aqui da instituição, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e esse convênio, então, oferecia aulas de línguas como o público entende que é língua estrangeira, né, línguas estrangeiras, né? Hoje em dia a gente adota na área outras nomenclaturas, mas acho que não vem o caso aqui. E como inglês, alemão, espanhol, né? E eu logo me identifiquei com um grupo que atuava, né, ou com outros colegas, né, da graduação, havia também outros colegas da pós-graduação, do mestrado, que se envolviam, então, em entender, né, como se dava o ensino de leitura, entender, estudar. Lembro que nós líamos textos teóricos, inclusive na língua-alvo, em língua inglesa, né, que era um desafio, porque eu estava lá na graduação, para entender como se dava, então, esse processo de ensino e aprendizagem, o próprio processamento da leitura, já desde a época da graduação. Vamos pensar, então, eu comecei a atuar primeiro como monitora, né, observar aulas e ter algumas pequenas tarefas ainda na graduação. Logo, eu passei a atuar como tutora, que a gente super chamava, importante, né, à época, ou seja, ministrar aulas de língua inglesa durante o momento em que eu estava na graduação para outros alunos da instituição de outras áreas. E acho que foi
nesse momento, né, ou nessas experiências que eu percebi que eu gostava, né, de ministrar aulas de língua inglesa, que gostava de dar aulas, inclusive, de leitura em língua inglesa, né? Foi a minha primeira experiência de ensino de inglês. Foi voltado, então, para o ensino de uma habilidade específica, que é a leitura. Existiam, então, outros cursos, né, com enfoques variados, como a gente chama as 4 habilidades, né, que seria ler, falar, ouvir, escrever em língua inglesa, mas eu sempre atuei mais nesse curso de leitura e depois, posteriormente, também no curso de leitura voltada para a leitura acadêmica. Olhando aqui a tua formação, teus trajetos, tu também deu aula em cursinho antes de dar aula aqui na universidade, né? Como é que é esse perfil do aluno? Bom, embora já faça algum tempo, né? Porque tu entrou para a UFSM em 2011, foi isso, né? Isso. O concurso. Mas como é que é esse perfil do aluno que busca fazer um cursinho para... E, digamos assim, com essa correlação com o teu livro, já puxando um pouco para o teu livro, em que medida ele pode auxiliar alguém que está fazendo essa busca de uma primeira aproximação e talvez saiba muito pouco, né, ou precisa se inserir numa linguagem completamente nova? Certo. Então, eu fiz minha graduação. Nesse período, então, como eu mencionei anteriormente, eu atuei como tutora, né, durante um bom tempo, nesses cursos dentro da universidade, e também tinha a bolsa de iniciação científica, né, mais voltada à pesquisa. Logo veio a questão do mestrado. Praticamente eu saí da graduação e entrei no mestrado, e eu tinha a bolsa à época, né, então eu me dediquei a ministrar aulas mais específicas dentro da docência orientada, né? Me dediquei ao mestrado. Em seguida, então, quando eu concluí o mestrado, eu comecei a atuar em cursos livres, que a gente chama de línguas, que é essa experiência que tu comentaste. Fiz concurso para substituta, né? Eu lembro que em uma época eu tinha 3 trabalhos, né? Era uma loucura, incluindo como professora substituta, com um mestrado bem recente. E eu lembro que eu gostava bastante, né, de atuar nesses cursos de línguas. Mas percebia que, olha, eu não vou aguentar muito tempo nesse ritmo, né, trabalhando em vários lugares, né? Eu sempre comento até. Eu lembro que uma vez eu usava o carro do meu pai, né? E eu tinha estacionado num lugar diferente num dia. Quando eu fui sair, nossa, roubaram o carro, né? Não, eu fui ver, eu tinha estacionado em outro lugar. Então, era uma loucura administrar tudo isso. E o cérebro começa a dar esses tilts, né? Então, atuava aqui e em mais outros 2 cursos. E um desses cursos de línguas era voltado especificamente também para a leitura, né? Ou seja, tinha um curso privado na cidade, de uma professora aposentada aqui da UFSM, a professora Loeci, que também era voltado para a leitura. Existia curso preparatório para o teste de suficiência da instituição e outros testes, né, às vezes de outra instituição, que os alunos precisavam. Então, também trabalhei nesse curso e acredito, assim, que foi uma experiência muito boa. Tentei atuar em escola, né, mas eu não tinha muito aquela experiência em escola, né? Eu acho que isso contou. Por não ter experiência e ter muita experiência no contexto acadêmico, né? Porque mesmo aqui, muitas vezes eu tinha experiência dentro da universidade, com alunos universitários, né? Enfim. Gostava bastante de atuar, né? Também ministrei aulas de inglês, que a gente chama... inglês mais em geral, né, voltado para as 4 habilidades, né, ensinar os alunos muitas vezes a questões mais básicas, né, para se movimentar na língua inglesa. Mas foi uma escolha. Eu pensei, olha, acho que eu preciso continuar minha formação, né,
quero fazer concurso e muitas vezes precisa ter doutorado, ou mesmo se eu tenho mestrado, acho que se o concurso for para mestrado vou ter mais chance, então, se eu tiver doutorado, e fui em busca, então, de fazer doutorado, né? Então, foram escolhas, né? Acho que o fato também de ter ministrado aulas de leitura em língua inglesa, que a gente chama com objetivos ou para fins acadêmicos, né? A leitura de artigos. Eu acho que isso me despertou um interesse muito grande também por esse contexto, né? Então, não foi, eu não quero trabalhar isso. Não, na verdade, até queria, mas não tinha muita experiência. E eu, na verdade, eu me encantei, né? Pela questão dos textos, dos artigos acadêmicos, né? Entender como eles funcionam e preparar aulas voltadas para a leitura de textos acadêmicos, né? Ajudar a ensinar alunos de outras áreas a ler esses textos acadêmicos, né? Eu vejo, acredito que a tua realidade seja um pouco mais seleta, um pouco diferente nesse aspecto, em função das pessoas já te procurarem nesse intuito. Mas eu percebo ainda, nas ocasiões em que eu pude dar aula e verificar que, dentro de um escopo científico, a gente ainda carece muito da língua inglesa como segunda língua, como língua, vamos dizer assim, científica, por excelência. Porque dentro do que a gente entende do que seria o ensino médio, ainda não se tem também essa cultura do inglês como uma língua para a vida, uma língua que vai lhe trazer um acesso a outro tipo, um outro nível de informação. E o alunado entra na universidade com essa carência. Às vezes a gente, por já estar aqui há algum tempo, presume que o aluno já vai ter um mínimo de trânsito na língua, oferece um artigo, às vezes não é nem em inglês, é em espanhol, e os alunos reclamam, porque não tem essa fluência nem mínima, assim, de leitura, né? Na tua realidade, eu acredito que seja um pouco diferente, ou tu dá aula para primeiro semestre também, entende, percebe que precisa ter essa aproximação, assim. Sim. Atualmente eu atuo no curso de letras inglês, né, na graduação, e no programa de pós-graduação em letras. Mas também já ministrei muita aula de inglês instrumental em outros cursos da universidade, que tem a língua inglesa como disciplina obrigatória, né? E tinha mais contato com a realidade do aluno que vem da escola e que tem a língua inglesa na graduação. A questão do inglês na escola, vem a questão da carga horária, né? É um período por semana, é um período mínimo, às vezes mesmo numa escola privada, né? É mantida aquela carga horária mínima que estipulada, né, vamos falar de forma geral, pelo MEC, né? Então, acaba reduzindo, né, o contato dos alunos, né, que estão no ensino fundamental e médio com a língua inglesa, né, ou com a língua estrangeira. E assim, há pouca experiência de ensino formal de língua inglesa, né? Acredito que sempre entendi que isso seria possível, né? É possível de se fazer aulas voltadas, né? Que seja, mesmo com um período por semana, digamos assim, né? De língua inglesa para alunos, né? Ensinar leitura em língua inglesa, né? Acho que é uma habilidade que é possível de ser trabalhada, inclusive com turmas mais numerosas, né? Material, nós temos muitos textos autênticos disponíveis na internet, de diferentes gêneros, vamos falar textuais, até para o pessoal entender, ou seja, há notícias, né? Reportagens, enfim, vários textos que poderiam ser explorados. Mas aí, enfim, né, isso acaba não acontecendo, né? O ensino na escola tem diferentes abordagens, né? Muitas vezes ainda a gente vê a questão, o inglês precisa ser trabalhado por fora, né? Em outros contextos. E
os alunos acabam tendo contato com um inglês mais geral, né? Trabalhando nas 4 habilidades, não tão específico. E a questão do contexto aqui na universidade, há também uma questão com letramento científico, né? Então, a questão da leitura, muitas vezes, de um próprio artigo em língua portuguesa. Acredito que para um aluno iniciante já é difícil também, né? Então, eu acho que um letramento científico, talvez em disciplinas mais básicas, eu não sei como, né? Mas eu acho que seria interessante, porque não é apenas a língua, né? É também um letramento científico, né? Ou seja, como que eu leio, o que é um artigo, isso vem todo do universo acadêmico, né? E é esse contato que o aluno de graduação deve ter, né? Eu falo até para os alunos das letras, vocês estão tendo contato com um artigo da área de letras no primeiro ano do curso, né? E é o objetivo que vocês tenham um letramento acadêmico, são esses gêneros que vocês precisam ter contato, né? Se vocês terminam uma graduação sem ler um artigo, tem algum problema nesse curso, né? Que claro. Seja qual curso for, né? Porque esse é o nosso universo, né? E estar na graduação, na pós-graduação, isso significa, né, a gente ter contato com esses textos desse universo, né? Eu não preciso ensinar o aluno aqui a escrever um bilhete, né? Enfim, porque isso é um gênero, um texto do cotidiano, né? Mas eu preciso justamente ensinar. E aí, realmente a realidade do curso de letras é diferente, né? Inclusive porque tem essa disciplina, né, de leitura em língua inglesa já no primeiro semestre. Aquele aluno que vai buscar um curso em língua, né, letras em inglês, ele já chega com uma outra inclinação, né? Um outro arcabouço. Exatamente. E é o contato, né? Eu sempre... a primeira aula é muito importante, né? Às vezes os alunos me dizem, essa é a minha primeira aula de um curso de graduação, né? Não me lembro que em alguns semestres a disciplina de leitura era na segunda-feira, 8h30 da manhã, então realmente era a primeiríssima aula da graduação. E eu converso com eles e pergunto sobre a experiência, né? Onde estudaram, onde são. E muitas vezes os alunos, eu já ouvi, eu sempre estudei em escola pública, eu gosto muito de ler, leio inglês, eu li todo o Harry Potter em inglês, né? Então, realmente há alunos que têm uma afinidade. Cada vez eu vejo mais essa afinidade, essa identificação dos alunos que vêm a cursar o curso de letras em inglês. Vem muitas vezes pela língua, pelo gosto pela leitura, mas às vezes tem uma questão ali com o ser professor, que eu acho que isso que em algum momento alguns alunos se deparam com, né, o curso é de licenciatura, uma formação de professores, né? Eu explico, olha, tudo bem, eu tenho colegas de graduação, olha, que é policial rodoviário federal, que nunca atuou como professor. Pode ser, mas o curso tem que ter um enfoque aqui e tem que é formar professores, né, para cursos, escolas, né, regulares de línguas. Então, tem esse viés que eu acho que justamente é o propósito, né, o objetivo do curso, que muitas vezes aí não é bem o propósito que os alunos vêm em busca do curso, né, quando eles se deparam com a questão, às vezes, da licenciatura. Mas a identificação com a língua inglesa cada vez mais. Mas de qualquer modo, bom, a licenciatura já está dentro do escopo, né? Já no momento da escolha, mesmo que ele vá trabalhar depois com outras opções, por exemplo, tradutor, ele vai ter essa formação, mas já tem também as disciplinas que são chamadas didáticas, então, que são para atuação em sala de aula, né? No próprio eu gosto de atuar nos primeiros semestres, justamente porque, e também, claro, em outras disciplinas, mas me preocupo muito também com essa questão
da familiarização com o próprio projeto pedagógico do curso e pelo menos, né, havia, olha... É uma interlocução que tem que fazer quase umas boas-vindas, né? Isso, olha, pods, né, formados em letras também podem atuar, né? Em algum momento o nosso próprio projeto tinha essa pedagógica, olha, podem atuar como tradutores também, intérpretes, enfim. Mas o enfoque é justamente esse na licenciatura, porque a gente precisa ter, né, esse enfoque. Vamos falar então sobre o teu livro. Ok. Como é que, então, bom, a ideia já permeia a tua vida acadêmica aí desde longa data, né? Desde mestrado, então já é algo que te chama a atenção desde sempre, né? E como fazer com que isso que muitas vezes está na cabeça do professor fique de forma autoexplicativa, né? Porque o livro, ele ganha vida e vai. A gente não sabe nem onde é que ele vai parar muitas vezes, ele precisa ser autoexplicativo. Como que foi esse trabalho na tua relação aí com a escrita? Sim, então, meu primeiro contato com o tema, como eu mencionei, foi lá na graduação, lá no laboratório de leitura e redação. Lembro que eu participava do grupo que discutia, né, textos para entender a leitura. E como é o processamento de leitura, eu fiquei fascinada, porque tem toda uma abordagem para a leitura. Em última instância, eu entendi, olha, isso eu acho que me ajuda também a ensinar como elaborar as aulas, né? Pensando em estágios, olha, questões, como é que seria uma pré-leitura, atividades de pré-leitura antes da leitura em si, como ensinar alguém que não sabe ler, por onde a gente começa. Eu falo para os alunos, olha, se fosse né, de outra forma, é só entregar um dicionário, se isso funcionasse, um dicionário para cada um livro, e cada um vai lá e se vira. Mas não é, né? É uma outra abordagem, né? Também, longe disso, leitura não é sinônimo de tradução, né? Então, esse contato iniciou lá na graduação. Depois teve uma atuação em alguns contextos como professora, né, com carteira assinada, tudo, nesses cursos de línguas. Depois, aqui como substituta, eu atuei em muitos das disciplinas de inglês instrumental, diferentes cursos, como espanhol, como geografia, como ciência da computação, em que as aulas também se baseavam muito em leitura de textos. E daí tu precisava se apropriar do vocabulário dessas áreas? Sim, muitas vezes, poder... sim. Pelo programa das disciplinas, era a leitura de textos da mídia. Mas eu sempre enfocava mais a área, né, que o assunto também fosse interessante para os alunos, né? Então, na ciência da computação, procurava notícias da mídia mais voltadas à área de tecnologia, né? Lá no caso da geografia, eu lembro que eu trabalhava muito questões de mudanças climáticas. Vou fazer uma pergunta aqui. Já namorava o professor Tiago nessa época? Não tinha se conhecia. Você podia ajudar. Ele morava até em outra cidade. Então... eu tentava fazer que esses textos fossem interessantes e também para esse público, né? E que eles também se apropriassem um pouco desse vocabulário mais voltado à área deles, né? Era essa a ideia. Então, eram aulas bem específicas para cada turma, né? Digamos assim. E depois eu fiz doutorado, né? E depois, logo após um doutorado, até uma curiosidade, na mesma semana que eu defendi o doutorado, eu fiz um concurso, né? E então, no curso tinha uma disciplina específica, que não foi elaborada por mim. Na verdade, a primeira vez, então, que foi ministrada uma disciplina dentro do curso de letras em inglês, como disciplina obrigatória, né? Disciplina de leitura, foi em 2004, né? Então, foi formulada pelas professoras, né? Houve uma mudança curricular e as disciplinas passaram a ser mais voltadas para habilidades específicas da língua. Então, existia a disciplina de leitura em língua inglesa, produção oral e escrita em língua inglesa. Anteriormente, então, todos os semestres tinham aulas de inglês,
com diferentes enfoques e habilidades eram trabalhadas, né? E nesse momento, ali em 2004, se implementou uma reforma curricular e que as disciplinas foram mais voltadas especificamente para determinadas habilidades. E daí, depois fazendo essa construção por partes. Isso, de leitura e produção oral e escrita. Quando eu entrei ali em 2011, não, acho que nos primeiros semestres, né, que eu lembro, voltei a atuar no inglês instrumental, né, em diferentes cursos. Em algum momento eu disse, olha, eu acho que seria interessante também atuar no curso de letras em inglês, né, quero conhecer esses alunos, orientar trabalhos finais de graduação, né, e passei a atuar nessa disciplina de leitura em língua inglesa, né, que já existia, que as minhas colegas já haviam ministrado, e fui tomando gosto, né, e não existe assim, às vezes a gente fala informalmente, alguns colegas, a minha disciplina, né, não, Deus o livre, eu não quero, né, eu não tenho disciplina, a disciplina é do curso, né. Claro. Então, atuei nessa disciplina do curso, que já existia, fui tomando gosto, e dentro, muitas vezes, nos semestres, né, as disciplinas que estão disponíveis, que precisam ser ministradas, a gente resolve muitas vezes em reunião quem vai ministrar, né, e foi ao longo dos anos ministrando essa disciplina. Até que chegou o momento de uma outra reforma, né, curricular, que foi implementada em 2020, ainda na pandemia, em que eu atuei mais especificamente, então, no programa da disciplina, né, pude contribuir mais com a reformulação do programa da disciplina de leitura em língua inglesa A, né, e a leitura em língua inglesa, né, os dois níveis, que são 2 semestres. E aí eu pude dar mais a minha contribuição nesse sentido, né, de trazer um pouco da minha experiência nesses anos, dando continuidade também ao trabalho das colegas, né, que me precederam. E a proposta desse livro vem muito de acordo com esse programa atual, né, da disciplina, com a experiência, com as adaptações que eu fui fazendo, que eu via que dava certo, não dava certo, que fazia sentido, né, foi todo um trabalho que nós fizemos na questão dessa última reforma curricular, né, em conjunto com grupos de trabalho, mas eu pude, então, trazer um pouco dessa experiência que eu tive ao longo dos anos na disciplina. Então, e fui pensando a proposta do livro, eu não sei se eu posso continuar falando, sim, né? Sim, por favor. No ano passado, eu lembro que eu participei de um evento da editora, e eu lembro que o colega Enéas, né, que ele é da área de letras, eu lembro que ele mencionou, né, que a editora estava trabalhando no edital, né, mais voltado para textos introdutórios, explicou, né, brevemente a proposta, apresentou, né. Era um evento, Editoração em Debate, exato, né, que eu participei. Passado. Eu falei um pouquinho sobre plágio, autoplágio, né, fui convidada. E logo, durante a fala do colega Enéas, diretor, né, da editora. Da editora, nosso... Isso, querido. Nosso editor. Nosso... isso, diretor da editora. Eu logo pensei, nossa, tudo que ele falava, eu acho que dá, né? Eu acho que a disciplina é introdutória, tem um tema relevante, eu acho que pode, inclusive, ajudar aqueles leitores que não são, né, especificamente alunos do curso de letras em inglês, né? Eu não mencionei, mas quando sobram vagas, assim, nós temos alunos de outros cursos, né, que justamente procuram essa disciplina, né, pelo interesse justamente no tema, né. E logo eu lembro que eu cheguei em casa e logo, vou escrever essas ideias, né? Antes que fujam. E daí, todas as ideias, acho que deram, no máximo uma página ali no Word, né? Mas
eu pensei em como, já na minha cabeça, como apresentar, né? Porque justamente era um edital que deveríamos apresentar a nossa ideia. E eu pensei, olha, já vou escrever aqui para quando surgir esse edital, vá que, né, eu consiga, então, submeter a minha proposta. Foi mais assim, foi bem esse o início, né, de pensar nessa publicação. Nós temos a felicidade de ter o professor Enéas como nosso atual diretor, porque ele encampa também administrativamente essa figura do editor-chefe, e ele é uma pessoa muito visionária. E ele queria ter para o UFSM um análogo ao de outras instituições de ensino que têm suas coleções próprias baseadas em disciplinas, que são essas disciplinas iniciais, já de boas-vindas mesmo, que são muito emblemáticas de determinados cursos. E no Editoração em Debate do ano passado, que foi essa ideia que já vinha sendo modulada, ela foi colocada de forma mais exposta mesmo, né? Já estruturada e tal, para que os interessados pudessem voltar os seus olhares para um futuro edital que teve uma adesão muito boa, e agora, nesse ano, tivemos também uma adesão maior que a do ano passado. Então, nós ainda estamos em fase de análise das propostas que foram submetidas, porque são todas que se coadunam muito com a realidade do docente que está ministrando aquela disciplina. Então, quase o livro-texto da disciplina, embora não tenha essa obrigatoriedade de ser adotado como tal, ele tem uma adesão muito grande por parte do alunado, que, se quiser fazer uso dele, né, embora não obrigatoriamente, pode, né, ter mais um apoio pedagógico no formato do livro. Então, tem sido assim, tem tido uma aceitação muito grande por parte dos nossos alunos, assim, uma coisa que nós não esperávamos, porque nós temos livros com boas vendagens que tem ali um volume X de vendas mensal, e daí os textos introdutórios multiplicam isso por 2, 3, 4 vezes, e a gente fica pensando como é que alguém não teve essa ideia antes, então, né? Se existia essa lacuna, talvez, essa fome por determinados materiais das disciplinas, né? E é uma coisa dos nossos docentes, que já tem a realidade na prática, para mostrar para os alunos também já poderem se apropriar daquilo ali. É uma materialização da disciplina, embora o professor tenha a sua carga horária, às vezes carece desse material. Né? É um momento também de reflexão, de pensar, poxa vida, não são muitas páginas, né? 100 e poucas páginas. Como é que eu posso fazer o suprassumo da minha disciplina caber, né, nessas 100 e poucas páginas? Então, eu acho que tem sido... pela nossa experiência, né, tem sido uma produção super valorizada também, que isso sempre é uma coisa que nos deixa um pouco apreensivos. Chegar com uma novidade são sinergias, né? Os professores têm que topar, submeter. Aí a gente tem que ver se as submissões foram compreendidas, adequadas, dentro do escopo que se desejava. Aí depois colocar isso numa produção, tem que caber também, porque o tempo é curto para todos. E aí colocar no mercado, né? E ter as pessoas dizendo, não, eu quero, eu gosto, eu valorizo. Então, está sendo assim um ciclo muito virtuoso, né, dos textos introdutórios. E dentro da tua experiência, tu usa ele na tua disciplina? Bom, esse exemplar eu fiz com base, então, apenas na primeira disciplina, né? Na leitura em língua inglesa, digamos assim, e não na 2. Eu até pensei, quem sabe incluir, mas olha, não teria pernas, né? Eu não teria tempo, na verdade, né? Que o edital, assim, um período era muito... Eu sempre falo isso, né? Mas era pouco tempo, né? Então, o que eu pensei? Vamos fazer da leitura 1 e... nesse primeiro momento, né? E quem sabe, futuramente, da leitura 2, né? E pensando em conceitos básicos. A proposta é essa mesma. Eu acho que da leitura 1 faz mais sentido, isso, né? Mas eu poderia ter incluído, entende? Algumas questões mais do segundo semestre. E o livro, como ele foi lançado já mais para metade do semestre, eu não cheguei a utilizar nesse primeiro semestre, né? Mas os alunos, eu informei os alunos, alguns foram, inclusive, na Feira do Livro, né?
tipo... A vendagem tem sido boa, por isso que eu pergunto, tu percebe, assim, circulando nas mãos dos teus alunos ali em sala de aula? Eu lembro, assim, que até era um dia chuvoso, né, na Feira do Livro aqui de Santa Maria, e eu havia comentado, né, em aula com os alunos, alunos que eu nem imaginava estavam lá, né, então... percebo, e também nas sessões que nós tivemos de autógrafos, tanto aqui, dentro da universidade também, eu tive contato com outros alunos, inclusive, né, de outros cursos que compraram e, enfim, eu tive contato com outras pessoas que se interessaram, né? Alguns disseram, eu sei inglês, eu ministro aulas também, como uma atividade paralela, então eu tenho interesse, acho que pode me ajudar nesse sentido, né? Então, eu ainda não adotei, digamos assim, desde o início da disciplina, né? Mas meus alunos, né, orientandos, todos têm contato, né? Tento fazer a divulgação dentro do curso, sim. Eu vejo que é bastante importante para vários alunos que eles percebam o professor como figura também autora. De perceber que eles estão tendo a oportunidade de conviver com aquela pessoa nesse momento de criação, é um momento de expansão, né? Agora, semana passada mesmo, né? No anterior, a ida para Porto Alegre, né? Com a oportunidade de mostrar, de fazer a divulgação do seu trabalho e ganhando reconhecimento por isso, né? Então, o contato direto com o público, que muitas vezes o livro é um grande interlocutor, ele viaja, ele circula, e nem sempre o autor tem como estar cara a cara com aquela pessoa que está consumindo a sua produção. E os alunos, a gente sempre, quando recebe algumas visitas ali na editora, a gente sempre frisa isso. Vejam, às vezes acontece de um aluno chegar ali na nossa vitrine e dizer, nossa, o professor fulano tem um livro publicado com vocês, eu nem sabia. Aí nós dizemos, olhem, porque esse professor que está ali, talvez vocês não reconheçam o valor dele justamente porque ele está muito perto. Porque é aquela coisa de estar em casa. Daqui a pouco, o livro dele é referência num curso de outra instituição e vocês nem sabem. Vocês olham aqui na vitrine, eu não sabia que o professor fulano tinha um livro. Então, é a oportunidade de fazer isso, pegar o livro, conversar com o autor sobre o livro, pegar um autógrafo e dizer depois, porque agora não vão valorizar, mas daqui a anos vão olhar e dizer, olha só, eu tenho um livro autografado do professor fulano. Que já se aposentou, muitas vezes não está mais convivendo junto, mas é uma forma de deixar o legado, né? Isso eu acho bem interessante e bem legal da profissão de professora, né? Esse legado e é uma espécie, é quase como ser, não digo imortal, mas permanecer, né, na vida daquelas pessoas que passaram, né, aqueles alunos. É muito interessante, porque até hoje eu tenho contato com os alunos. Professor, eu usei aquele material, né, em aula. Ou seja, conseguiram usar um pouco do material nas suas aulas lá no ensino médio, né? Enfim, então isso é muito legal, uma maneira de permanecer um pouco mais, né, na vida daquelas pessoas, né? E o contato, justamente pelo ensino, pelo material didático, né? Acho que eu nem também me dava conta, né, do trabalho. Eu, ao longo dos anos, eu elaborei um material específico para trabalhar a leitura, né? Então, de minha autoria, né, pensado com base em teorias, né, de ensino de leitura. Claro, tem falhas, né? Preciso cuidar da diagramação, digamos assim, melhorar. Mas é um material autêntico, né? Pensado para aqueles alunos, né? Na leitura 2, eu trabalho com textos acadêmicos da área de letras, que muitas vezes também para mim é um desafio, porque eu também seleciono artigos que os alunos consigam ler naquele estágio que eles estão no curso, em termos de conhecimento prévio, né? E, por exemplo, resumos da área de literatura também, né? O curso não é apenas de língua inglesa, mas também de literaturas de língua inglesa, né? Então, todo voltado para esses alunos do curso de letras em inglês.
né, para eles terem contato com textos autênticos e conhecerem, entenderem, inclusive conceitos mais básicos, né, como o conceito de texto, de gênero, que é importante para um aluno de letras. Né? Então, acho que esse contato é muito interessante. Né? Quando eu tinha todo um material, uma experiência, eu nem imaginava como autora, né? Na verdade, eu pensava, que legal, né? Publicar um livro, quem sabe um livro para uma editora, mas não estava no meu horizonte, né? Naquele momento. Mas, quando eu vi, eu realmente tinha toda aquela experiência na disciplina e um material já elaborado, enfim, revisado. Colocado na prática, né? Isso, Quer dizer, a tua curadoria vai sendo testado, isso, né? Isso, exatamente. Até vou fazer referência ao professor Tiago de novo, para quem nos escuta aqui, o professor Tiago é esposo da professora Patrícia, então por isso esse convívio de vocês também, imagino, né, dos dois autores aqui de textos introdutórios. Na entrevista com ele falava que as diferentes áreas que ele trabalha, que são muito dinâmicas, muito diferentes, e um pouco ele trabalhou num determinado período, num determinado assunto e tal. Só ele, dentro desse trânsito, ele também foi fazendo essa curadoria e conseguiu fazer algo que tem o seu ineditismo, porque foi esse pincelar de assuntos daqui e dali que permitiu que ele criasse, né, se colocando assim como autor de uma forma única, um material que não tem. Talvez ele mesmo, nas suas práticas docentes, tivesse sentido falta de um material assim, mas aí com esse olhar ele então cria. Né? Se não existe, bom, então talvez seja o momento de eu me colocar como um produtor desse material. Né? Então, gera, de repente, um campo novo, algo que realmente desbrava um assunto que não existe, né? Uma bibliografia, um material. Exatamente. E elaborar material, né, um material específico, um material didático, que a gente chama, é muito difícil, né? Tem que ter tem que conhecer a teoria, conhecer o teu contexto de ensino, elaborar, revisar, repensar, né? Principalmente aqui no contexto do que eu atuo, né? Então, não é algo muito fácil, né, de se fazer. E depois que faça algum sentido, né, que funcione, digamos assim, né? Se a gente for pensar, temos grandes editoras, né, que publicam livros didáticos. Imagino que sejam equipes, né? E muitas vezes nós ali, professores, a equipe... A banda de um homem só, né? Isso, exatamente, exatamente. A gente percebe que tem... sempre um envolvimento muito grande com essa vontade, né, de deixar um material e que seja aproveitado. Até vou fazer uso do termo novamente em outro momento, essa coisa da humildade epistemológica. A gente está sempre buscando fazer mais especificidades, né, mais aprofundamentos. E nesse momento eu dar o passo atrás e fazer algo pelo mais amplo, porque ainda mais eu fico pensando assim, trabalhar com línguas, com linguagens, a pessoa consegue melhorar a sua linguagem a partir do momento em que se aprofunda, que vai em busca de um vocabulário mais avançado. Tanto é que tu falava aí na leitura A, né? Que ela ainda assim precisa de um escopo de seleção que tu faça de um material que esteja dentro daquilo, dos passos que os alunos consigam abarcar, porque também às vezes pode ser frustrante, né? Não conseguir apreender determinados significados porque falta vocabulário, porque falta aprofundamento ainda que ainda não chegou. Então, é a construção que vai sendo feita. E esses textos introdutórios é um pouco o contrário disso. É uma porta aberta para dizer, olha, pega a minha mão e vamos aqui passo a passo, né? Vai sendo uma construção que também vai ser com outras pessoas, né? Com outros interessados. Então, amplia mais do que restringe, né? Então, isso que eu acho que é bem... É uma característica da docência também nesses momentos aí que a gente fala tanto em divulgação científica, né? De fazer com que esses conhecimentos sejam mais palatáveis para quem tiver interesse em acessar, né? Então, a gente está indo aqui para os nossos minutinhos finais.
fica à vontade aí para comentar alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado, algum recado que tu queira deixar. Às vezes até o acesso, o contato dos laboratórios, deixa as tuas redes, fica à vontade. Obrigada. Certo. Desde o início, né, Jéssica, mencionaste a questão da divulgação da ciência, né, que foi o enfoque lá do doutorado. Então, eu acho que publicar um livro como esse também é uma forma de divulgar, né? Nós fazemos, sim, ciência dentro da área de letras. Isso aqui é tudo fruto de pesquisa científica, conhecimento científico, livros muitas vezes que estão disponíveis apenas em língua inglesa, né? Que tem um que outro exemplar na biblioteca, né? Que nós também temos que incluir nas nossas disciplinas aqueles livros que estão disponíveis no acervo, né? Então, importados. Então, não é... e é uma forma de divulgar o que a gente faz, né? Que eu acho que também é muito difícil de se fazer e complexo, né? Escrever de forma acessível, né? Se fazer entender. Então, é uma forma de divulgar o conhecimento que... científico aqui da área de letras e mais especificamente em linguística aplicada, né, mais voltada para a língua inglesa, de certa forma. E há alguns conceitos pertinentes à linguística, né, aplicada, como conceito de texto, de leitura, de gênero, dentro dessa publicação, né? Então, acho que pode ajudar aqueles interessados em linguagem, entender mais sobre um conhecimento científico da área de linguística aplicada. Bom, um contato comigo, né? Será um prazer, né? Entrar em contato. Eu tenho Instagram, né? Enfim, mas eu acho que o bom e velho e-mail funciona, né? E eu tenho um e-mail há anos, né, que é do Yahoo, mas eu, acesso todos os dias, eu respondo, eu sempre falo para os alunos, olha, é do Yahoo, mas eu respondo, pode me enviar e-mail, né? Então, continuo com esse e-mail, é Paty Marcuso, tudo junto, meus sobrenomes são com 2 Zs, @yahoo.com.br. Se quiserem usar redes sociais, acho que pode ser pelo Instagram, né, que fica mais fácil. O @ é Paty Marcuso, né? E estou à disposição se precisarem de alguma orientação, enfim, entrar em contato, né? Não é só protocolar, viu? Pode justamente entrar em contato, que eu respondo sim. É um prazer, inclusive. Prof. Patrícia, muito obrigada pela tua participação. Uma conversa aqui agradável para o início da tarde, falando sobre a parte de iniciação científica, divulgação científica e sobre linguagens, né? Que é sempre aquilo que nos move, que nos faz com que a gente possa interagir. Nós estamos cercados das nossas linguagens. A gente nem falou sobre a abrangência da língua inglesa, do que é usar uma camiseta e saber o que está escrito. Que particularmente foi o que me moveu a aprender inglês quando eu estava ainda no ensino médio, porque era isso, nós não tínhamos Google, não tínhamos aplicativos de tradução, eu queria saber o que eu estava cantando, eu queria saber o que eu estava vestindo. Então, sim, eu ia no dicionário, eu era a tradutora do dicionário, e daí eu olhava e dizia, mas essa frase não faz o menor sentido, porque às vezes era uma expressão idiomática que eu só vinha conhecer depois. Mas essa percepção do inglês como uma língua universal, que a gente... Na época, com um outro momento, né, da história, a gente nem tinha tanta noção, assim, tanta percepção, assim como ele está mais presente hoje. Então, muito obrigada pela tua presença, pela tua participação. De nada, eu que agradeço imensamente o convite. Como eu disse desde o início, fiquei honrada com o convite em participar. E é isso, continuamos conversando, né, em outras interações. Obrigada. E você que nos escuta aí do outro lado, não esqueça, ainda estamos com o mês dedicado às artes e letras, então os livros de artes e letras estão com frete grátis no nosso site, www.editoraufsm.com.br, e temos promoções, temos saldos, sempre temos livros em promoção também na nossa livraria, @livrariagrifeufsm no Instagram, @editoraufsm também no Instagram.
@ineditadospodcast e @gedalcin, que é o meu. Você vai ver gatos, você vai ver fotos de comidas e bichinhos de pelúcia. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.